Nathan Chaves, é isso? Na verdade é Nartagnan Chaves. Nartagnan, que veio mais ou menos de D'Artagnan, né? Vem daí. Um nome francês, é isso? Isso aí, vem do D'Artagnan dos Mosqueteiros. E aí virou Nartagnan, que virou Nathan. Nathan, nome artístico, nome profissional. Nome profissional. É porque ninguém lembra, é aquele cara do nome difícil, Nart, aí eu vou adotar o nome. Nathan. E Nathan é o nome do meu filho, e olha que coincidência, eu chamei você para conversar aqui, porque você é um profissional de musicoterapia, pelo que eu vi no perfil, Isso. E é especialista em ABA. Isso. E psicológico, o que é? Tô concluindo psicologia, tô aí no 10º semestre de psicologia, terminei esse Avaliação semestre. psicológica, esse que está no perfil do Instagram, esse que eu estava tentando lembrar. Avaliação psicológica e psicodiagnóstico. E eu tenho 2 filhos autistas, não sei se você sabe, o Davi e o Nathan. E o Nathan é o mais novo, é o do meio, na verdade, porque eu tenho a Aninha. E é curioso porque menina tem uma chance bem menor, né, de adquirir o autismo. Você sabe por quê? Sabe explicar por quê? O símbolo do autismo é azul porque a predominância é muito maior em meninos, né? Mas cientificamente não tem uma razão ainda de por que é mais em meninos do que em meninas. Não tem essa resposta. Tem a ver com... Na formação do cromossomo, talvez as chances de rolar mais. Eu também não sei a explicação, estou tentando chutar aí. Ainda não tem nenhuma razão científica se é alguma coisa na formação de cromossomo, se é alguma questão. Agora, tinha algum estudo falando sobre alguma coisa no intestino, que os pais, de alguma coisa de alimentação, enfim, inúmeras teses. Ou, na verdade, sugestões do que poderia ser a causa do autismo entre meninos e meninas. Você acha... eu tenho várias perguntas, tá? Assim, inclusive, fica à vontade também para falar o que você quiser e me perguntar o que você quiser, para não ficar só aquele formatinho de entrevista, não. Mas tranquilo. É porque eu realmente tenho várias perguntas por ter 2 filhos autistas. E eu acho uma coincidência, eu não sei se é uma coincidência ou se é uma questão... Como você falou, de alimentação, eu acho que essa geração deles tem mais autistas que antes. Ou será que a gente que não sabia? Acho que a gente que não sabia. Hoje, devido à informação, mas também eu vejo algumas questões. Por exemplo, eu vejo uma questão de comércio. Comércio em que sentido? Hoje existem muitas pessoas que vivem do autismo. Vivem do comércio do autismo. Então, existe uma necessidade de evidenciar que existem mais autistas para poder vender terapia? Também, não descarto. Essa é a opinião minha. Sim. Como pai, percebo isso. Acho que isso é uma realidade, né? Acho que a maioria dos pais que vivem nesse mundo, tipo... Antes era uma coisa que a gente não via tanto e agora, depois que você entra, você consegue visualizar milhões de psicólogos, milhões de terapeutas ocupacionais, milhões de neuropediatras que cobram uma sessão quase um salário mínimo. Mas ao mesmo tempo que me parece também ser porque há mais autistas. Por exemplo, nesse prédio, além dos meus filhos, tem 1 ou 2 moradores. No colégio dos meus filhos, tem pelo menos uns 5 que eu saiba. E na minha época não se ouvia falar, nem eu percebia que, poxa, esse menino, esse rapaz aqui, ele se comporta de uma maneira estranha. Porque a gente poderia ao menos perceber, não, mas ele é tímido, como dizia. Não, assim, eu não reparava tanto. Eu acho que tem um pouco de cada coisa, assim. Você não acha que, por exemplo, né, essa geração sofre uma influência mais dos alimentos que pode ser que contribua com uma formação de filhos autistas ou não? Não, eu percebo que assim, eu acho que sempre houve os autistas, mas também houve uma questão, percebo também um maior enquadramento da patologia autista. Por exemplo, sempre trabalhei com festas infantis e tudo, então sempre permeei escolas infantis, e hoje percebo muito uma questão de que a escola, quando ela não consegue, não vou dizer controlar, mas ela não consegue lidar com aquela criança, vamos tentar enquadrar essa patologia, eles experimentam alguma coisa, tipo, ele não é normal.
ele é diferente. Entendo. Então, se ele não é uma criança que senta na mesa, que ele vai para lá, ele estuda, ele não se comporta de maneira como é para se comportar pelas regras da escola, ele tem alguma patologia. Pode ser um TDAH? Pode ser um TDAH. Inclusive, minha filha, eu tenho o Júnior e a Annalise. A Annalise fechou o diagnóstico agora de TDAH. TDAH, com certeza, tinha bastante na minha época. Agora, o autismo mesmo, que é aquela coisa assim, fechada no mundo dele, aí ou verbaliza mal, ou tem os STEAMs, né? Muito raro. Eu quase não via, né, antes. E hoje eu vejo muito por aí. Talvez é porque esteja mais atento, né? O olhar... Que assim, quando a gente tem um interesse, a gente consegue... É tipo assim, você vai comprar um carro. Aí, tipo, você imagina um carro. Eu quero comprar um carro... Sei lá, eu quero comprar um carro, um Fusquinha. Uhum. Então você que só passa a ver Fusca, todo canto que você vai, você nunca tinha visto tanto Fusca na sua vida como agora, como você está mentalizando isso. Então eu acho que é a mesma coisa no sentido do autismo. Quando você começa a viver dentro desse mundo, você consegue perceber mais, visualizar mais, identificar mais o autismo na sua rotina. Engraçado, hoje eu estava conversando com a Sibeli, minha esposa, e ela participa no WhatsApp de um grupo de mães de autistas. E uma delas mencionou que resolveu tirar o filho do colégio porque não estava vendo progresso nenhum, já depois de uns anos tentando. Ela questionou o colégio, o que é que ele aprendeu nesse tempo aqui? E o colégio não soube definir, identificar concretamente o que foi que a criança aprendeu. E ela disse, por mais que eu ame o colégio e eu acho que eles têm um relacionamento ótimo e um cuidado e façam questão de botar a tia extra para poder cuidar da criança, que a lei manda e cumpram tudo, a criança não aprendeu nada. Então ela resolveu tirar e vai dobrar no aba e vai pôr professor particular em casa. Você acha que isso é uma medida assim correta, plausível? Minha resposta é como pai, não como um futuro profissional de aba, sim, inclusive. Sim. Eu acho que a criança autista, ela precisa do movimento social. Ela vai crescer. Eu acho que o mais importante no colégio é isso, inclusive. Meu filho, ele estuda desde 1 ano e meio. Uhum. Eu entrei na psicologia com a mentalidade de estudar outra coisa. Tipo, eu tenho uma formação em marketing, eu trabalhava muito com outras coisas, sempre trabalhei com outras coisas. Quer dizer, você é marqueteiro primeiro e depois você resolveu estudar psicologia. Eu tentei estudar psicologia para ir pro lado de consultoria, pro lado empresarial. Entendi. E aí eu fiz uma disciplina de psicopatologia da infância, o Júnior tinha 1 ano e meio. E eu estudei sobre o autismo e eu disse para minha esposa, o Júnior tem autismo. Aí ela, não, amor, cada criança tem seu tempo, não é assim. Mas a gente no começo é sempre assim. Né? Não, porque olha a Annalise, aí a gente começa a comparar filho com o outro. Olha a Annalise, ela não foi assim, não, amor, mas cada criança tem seu tempo. Aí, cara, vamos investigar. E a gente começou a investigar. Primeiro passo que a gente colocou na escolinha. E a gente foi muito franco com a escola. Olha, a gente não quer que ele aprenda a ler, a gente não quer que ele seja um gênio, porque também tem isso. Olha, mas autistas são gênios. Nem sempre. Sempre. Né? Existem crianças que, assim como pessoas típicas, tem pessoas que são mais espertas cognitivamente, tem outras que não. Né? Do mesmo jeito, autismo. Os meus filhos têm uma inteligência muito parecida com a minha, mas tem as características de autistas. E é independente uma coisa da outra. A forma dele perceber e raciocinar é comum. A forma de comunicar e de receber a comunicação é que é particular, né? Perfeito. E aí na escola, desde 1 ano e meio, ele vem no movimento, a ideia é ele compreender o movimento social. A gente, desde de pequenininho, a gente sempre leva ele, eu faço questão de levar ele para eventos públicos, para que ele esteja presente nesse meio. Sim. Porque é uma outra coisa que eu percebia. Por exemplo, eu tive depois eu fui procurar na minha família, perguntar aos familiares, e aí, será que alguém teve autismo na minha família? Não, tinha um que era doido.
Aí, sério? Tinha um que era... Minha família é do interior. Tinha um que era doido. Aí como é que era? Não, ele era assim, ele ficava muito na dele, ficava se balançando. Ele gostava muito de rede, ele passava o dia na rede. E não sei o que. É autista, cara. É autista. Aí, não, mas ele era doido. Aí eu... Doido é o nome mais genérico e cruel possível. Total, né? Aí, mas... e aí? Não, aí ele era doido, ele ficava o dia ali, mas ele não tinha... Tipo, a gente não levava ele pra canto nenhum. Porque se ele levasse pra algum lugar, ele ia se estressar, as pessoas iam ficar olhando pra gente quando ele desse um ataque ataque, né? Ele tiver em crise, vão ficar... As pessoas vão ficar olhando pra gente, eu fico com vergonha, e a gente acabava não levando ele. E aí eu acho, respondendo aquela questão de... Hoje a gente percebe mais autistas do que não. Porque percebo também que as pessoas estão... Os autistas estão participando do meio social. Sim. Tipo, a gente vê autistas dando birra, dando pitaco no meio da praça do shopping. A gente vê autista no cinema. A gente vê autista fazendo faculdade. Os autistas não tem como você excluir eles da sociedade. E aí, minha opinião particular, você pegar uma criança e colocar ela em casa, beleza, ela pode até desenvolver a parte cognitiva, mas e a parte social? E a parte de lidar com as emoções quando ela for para a vida real lá fora, quando ela tiver uma autonomia que ela precisar, que ela não tiver mais ali as pessoas para poder ancorarem esse desenvolvimento dela, quando ela for para a vida real. Exato. E é uma das questões que eu tenho com os meus filhos, porque o Davi mais velho, ele é não verbal mesmo, tem 7 anos, vai fazer 8 em maio, e só esse ano que a gente conseguiu puxar umas sílabas que ele completa. Então, a gente percebe que ele entende muito, entende quase tudo, e a gente diz uma palavra e ele completa a última sílaba. E aí ele consegue falar sozinho, tipo, te amo, e bem devagar, assim, coisas desse tipo, mas muito pouco. Então, ao meu ver, acredito que ele vai continuar assim. Pode ser que um dia desenvolva mais. E o Nathan também não tem vontade de comunicar, mas ele já repete muito mais coisas e canta sozinho e gosta de falar, as coisas saem erradas, uma coisa ou outra certa, mas ele é muito mais verbal e tem mais chance de se virar sozinho. Mas aí o que eu penso dá medo, né? Eu como pai, pensar como é que vai ser adulto. Como vai ser a adolescência. Você conhece autista que seja adolescente, seja adulto, que seja não verbal? Como é que funciona? Conheço autistas adolescentes e adultos não verbais. É um peso para os pais, no sentido de que de poder imaginar como vai ser para esse filho se virar na hora que eu não estiver mais aqui. Porque se fosse sempre criança, a gente tivesse sempre vivo, tava tudo tranquilo de uma certa maneira, né? Mas não Isso. E aí é aquela questão, trabalhar. Eu acredito muito na questão do ABA. Assim, quando eu entrei na psicologia, eu até tinha um outro olhar no sentido da psicanálise, que me encantava. A questão de que as coisas nem sempre são aquilo que é dito, mas o que não é dito também fala muito. Uhum. E para o autismo, uma das ciências mais concretas e mais eficazes é o ABA, que é a coisa da repetição, da insistência, da rotina. Sim. Ali isso... a gente quando está aprendendo, quando a gente é criança, o nosso modelo de educação é repetir. Por exemplo, eu quando eu estava fazendo meu ensino fundamental, eu lembro que eu tive que escrever 1000 vezes, mais com mais dá menos, menos com menos dá mais, menos com menos. E era o nosso modelo de aprendizagem, pela repetição. Não, mas isso é da humanidade, a gente tem que repetir para fixar mesmo. Mas aí é que tá, tipo, às vezes alguns pais têm um preconceito quanto ao ABA, e até mesmo a questão, eu não quero que meu filho seja um robô, porque ele vai ficar repetindo as coisas direto, mas isso é uma maneira de fixação, é uma maneira de aprendizagem. Aí, às vezes, é aquela coisa, tipo, às vezes, tentou uma vez, não deu certo. Desisti. Tento de novo, não deu certo. Desisti. Tento de novo, deu certo. Um pouquinho. Mas, aí tento de novo, não deu certo.
não vou mais... esse negócio tá muito trabalho, Mas se você continuar em algum momento, tem progresso, né? Tem progresso. Eu acredito muito nisso. Por exemplo, o Júnior. O Júnior foi diagnosticado também com autismo. O Júnior Nartagnan Júnior, eu dei o nome pro coitado. Você não quis ficar sozinho nessa, né? Só tem nós dois agora no Google. Pode botar lá, só aparece nós dois. O Júnior, ele foi diagnosticado também com severo, não verbal, por conta da linguagem. Mas por meio da música, ele vem desenvolvendo linguagem. Hoje ele já consegue falar, ele consegue ter compreensões sobre os pedidos, ele consegue entender os movimentos de sala, ele consegue entender comando. Júnior, pega isso, Júnior faz isso, Júnior faz aquilo. Júnior, o que você quer? Ele já fala água, ele não fala a frase ainda, mas a palavra do que ele quer. Jantar, comer, beber, xixi, cocô. O Natan faz isso, o Davi não. O Davi é sem som mesmo. A gente tem que pedir muito para ele falar uma sílaba. Mas eu acho que o ABA tem sido a salvação, o caminho dele, apesar dele fazer também multidisciplinar, ter TO e ter fono. A fono é muito boa, Ana Paula. Mas eu acho que da mudança que a gente fez pro ABA, somada com a fono, que focam nessa coisa da fala e da repetição, que tem tido realmente algum progresso. Mas assim, existem outras possibilidades. Inclusive a gente testou alguma coisa com o Júnior, que é a ideia de comunicar pelos PECs, que são as imagens. A gente tentou PECs, mas nenhum dos dois assim, tem paciência para querer pegar e mostrar e tal. Mas de novo... Cada um, né? Cada um tem um jeito também, importante. Né? Isso é importante ter ciência de que, mesmo sendo autistas, são diferentes. O comportamento é diferente, o interesse de um é diferente do interesse do outro, a vontade de um é diferente da vontade do outro. O Júnior, quando ele não quer alguma coisa, ele simplesmente, para dizer assim, cansei, não quero, ele bota a mão no ouvido. Mas tem vezes a gente diz assim, mas se o Júnior tiver com a mão no ouvido é porque ele não quer. A professora na escola perguntava, nem sempre, porque às vezes ele botava a mão no ouvido porque estava passando alguma coisa, um programa, uma música que ele não gostava, ele disse, não quero ouvir. Não era simplesmente como uma estereotipia, é porque ele não queria aquela atividade, porque eu acho que é uma outra coisa que os pais não veem, que atrás daquele autista também tem uma criança. E você tem que aprender a identificar as nuances de isso aqui é normal, isso aqui é característico, né? Isso. E o engraçado, o Davi e o Natan são opostos em praticamente tudo. Por exemplo, o Natan tem essas coisas de balançar com a mão no ouvido, às vezes ele quer bater assim quando ele está chateado. E ele é mais introspectivo. O Davi busca mais. Então o Davi prefere os adultos. O Davi quer afirmação, quer que você olhe, quer ver se você está bem, se você está sorrindo, ou se você está chateado. O tom de voz tem muito a ver com a forma como ele vai receber a coisa. Por exemplo, o Davi gosta de suco e não bebe água. O Natan só bebe água e não gosta de suco. O Davi adora banho, o Natan não. O Davi tem dificuldade para dormir, a gente precisa dar remédio. O Natan, você põe na cama, ele dorme. O Davi de dia toma Ritalina. E o Natan precisa tomar Aristab. São coisas diferentes para coisa. O Natan é mais verbal e canta, o Davi não fala nada. Tem tanta coisa oposta, é engraçadíssimo. E os dois, assim, são criados do mesmo jeito e tal, né? Mas cada um tem o seu jeito, né? Eu fui para uma escola agora, visitar uma escola, para matricular os meninos. O diretor da escola chegou e disse assim, eu não tenho vaga para o seu filho, mas para sua filha eu posso ter. Porque, olha, eu tenho um irmão, eu segui carreira militar, meu filho não, meu outro irmão não, porque o pai tem que entender que o remédio que serve para um nem sempre serve para o outro. Mas isso aí é verdade, mas nesse contexto aqui, eu como pai, eu tô colocando meu filho na escola, eu vou colocar meus dois filhos em escolas diferentes, e aí minha esposa chorou, foi bem decepcionante para ela, no sentido do exemplo nesse caso que foi colocado de uma maneira tão doída pra gente como pai, né? Exatamente. Foi o primeiro momento que... Não, minto.
nós tivemos um outro momento que a gente foi excluído, que a gente teve essa sensação de exclusão. A gente foi para a igreja, nós morávamos num bairro e fomos para o outro. E aí a gente foi conhecer as igrejas, como que era e tal. E logo que o Júnior teve o diagnóstico, tinha 2 anos, já tinha 3 anos. A gente chegou na igreja, aí chegamos mais cedo para ele se ambientar com a igreja e tudo. E aí na hora que a gente tava lá, a gente foi bem pra frente, porque o Júnior gosta da música, gosta do violão, então pra ele ficar vendo a equipe de canto e tal. Aí uma pessoa chegou pra gente e disse assim: o senhor pode tirar seu filho, levar ele lá pra trás, levar ele pra fora da igreja, porque tá atrapalhando as outras pessoas. Mas e o direito dele de poder participar? E o direito meu de querer estar aqui? Isso. Foi uma faca no peito, assim, tipo, de medir a minha fé mesmo, assim. Pra minha esposa foi algo assim, foi um marco, assim, de dizer assim: meu Deus, até que ponto existe isso na igreja católica? Até que ponto por isso que as pessoas estão indo para outras igrejas? Não sei se a questão é bem da igreja católica em si. São das pessoas. E se você fosse pensar, se o meu filho não fosse autista, ele estivesse fazendo barulho, e aí alguém fosse dizer, pede pro teu filho parar de fazer barulho, você talvez fosse sentir menos o impacto, né? Mas como a gente tem já a pena da criança, porque ela não é adequada para a cultura social, a gente fica querendo proteger mais. Então tem os dois lados também do pai não sentir um excesso, né? Uma amplificação do cuidado, do zelo, da pena que nem precisa. Mas por outro lado também, já que ele também tem os direitos, como você falou, né? De estar ali, pode estar incomodando, eu vou tentar então falar com ele ou afastar um pouco para poder... E ao mesmo tempo, se ele não fosse autista e estivesse fazendo barulho, a gente não ia se importar tanto. Talvez a pessoa... Então tem sempre os dois lados da moeda, né? Talvez a pessoa esteja reclamando porque sabe que ele é especial. O que nós fizemos? Nós dissemos, na hora que a gente chegou, a gente foi falar com o padre: olha, a gente tá vindo aqui pra igreja agora, a gente tá querendo conhecer e tal. O meu filho é autista, então se você ouvir, eu já disse pro padre antes de começar a missa, se você vir alguma agitação, meu filho é autista, não, fica tranquilo. Aí só que uma das pessoas do conselho da igreja que veio nos dirigir, então por isso que foi algo assim. Mas a gente entende, se fosse uma criança típica e estivesse lá chorando, fazendo barulho, zorra, será que o impacto provavelmente não seria o mesmo? Inclusive como pai, né? Mas aí eu tava lembrando agora que eu falei contigo. O Davi, que é o mais velho, eu sou do Rio, a gente morava no Rio, né? Quando a gente casou, em 2012. Aí nasceu tudo certo. No começo ele tinha um excesso de refluxo que eu achei muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Mas como era o primeiro filho, eu não sei se isso também tem a ver um pouco com a característica dele ou se é coincidência. E aí emagreceu bastante por causa do refluxo. Depois, quando começou a comer sólido aos 6 meses, por aí, voltou a ganhar peso. No começo ele gostava muito da galinha pintadinha e tal, e do Mickey, e já começou com 1 ano e pouquinho a falar galinha, Mickey, outras coisas que eu não me lembro mais, mamãe e tal. E aí em algum momento parou, e eu tinha ouvido falar sobre que eu acho que perto dos 2 anos tem um varrimento neuronal. Você já ouviu falar isso? Que parece que é quando começa a mostrar as características do autismo. Um varrimento neuronal, tipo, dá uma limpeza daquilo que não está sendo usado. É como se fosse um HD, assim, você dá Não. Existe a ideia de regressão do autismo. Então, tipo, a criança, ela vem como com desenvolvimento normal, e aí ela regride para alguns como se fosse para uma idade anterior àquela. Então, por exemplo, como o meu filho hoje tem 5 anos, mas ele tem alguns comportamentos e alguns aprendizados como se ele tivesse 2 anos ainda. Mas isso tá a partir daquela idade, né? Mais ou menos, de 2 anos, sei lá. Isso. Mas eu nunca ouvi falar dessa questão do varrimento. Como se fosse assim, não vou usar. Aí,
você começa a ficar mais... dá uma regressão porque você usa menos os neurônios e as ligações, não sei. Não, é uma explicação muito mal explicada que eu também não soube dizer, entendeu? Por que pede-se cada vez mais que o autismo seja diagnosticado o mais cedo possível? Porque nessa fase da primeira infância é onde tem a neuroplasticidade, onde as ligações cerebrais são mais eficazes, mais borbulhantes dentro do cérebro. Então, pelo contrário, ao meu ver, quanto mais cedo, mais esse processo de desenvolvimento, de novo, de estímulos, precisa de estímulos, como no processo de aprendizagem, quando a gente está aprendendo, quando a gente é criança, os cheiros nos lembram alguma coisa, os sabores, o vivenciar, as quedas, isso tudo nos constrói como aprendizado. Então, e fazem esses sinapses no cérebro. A explicação que você deu que eu não peguei. O que é que você acha que acontece que rola essa regressão? Não tem nenhuma... Não existe um boom, não existe um marco, ao menos que eu saiba, em nenhum livro que eu li até hoje falou sobre algum marco, tipo, efetivamente aos 2 anos e 4 meses, 2 anos, ele vai ter mas foi o que aconteceu e eu já tinha ouvido falar, por exemplo, hoje ele com 7 fala 0 e ele com 2 anos ele falava algumas coisas. De novo, existe dentro... Assim, é porque o autismo... Um bloqueio, né? Por isso que hoje a gente chama de espectro, né? Porque é muito amplo as características. Não existe nenhuma razão científica de por que há essa regressão. Em alguns... Minto, até vi um estudo que dizia que era a quebra da sinapse. Então, tipo, as sinapses estavam acontecendo, o cérebro estava borbulhando e essas sinapses iam se... Esse encontro dos neurônios iam se distanciando. E por conta disso, o autismo se dava. E você acha que essas tentativas, essas novidades, têm alguma esperança de futuro? Por exemplo, tem gente que fala de câmara hiperbárica, tem gente que fala de tratamento de baixa ressonância magnética cerebral, cranial, tem umas coisas assim, né? Uhum. Hoje, o que eu acredito que funciona é comportamental. São as terapias, são o acompanhamento do comportamento. É o incentivo, é o estímulo, é a rotina, é o incentivar a criança no comportamento. Já vi muito, conheço pais que tentaram dietas monstruosas onde só fez mal para a criança. Vou tirar... Porque, de novo, o autismo ele é um espectro. Então, vou tentar... Mas, assim, a gente como pai, a gente tem uma esperança de que alguma coisa vai funcionar, tudo, né? Até simpatia a gente vai... Mas, até que ponto isso vai ser saudável para a criança? Você tirou, conheço pais que tiraram da dieta dos filhos. Uma dieta milagrosa que cura o autismo. Tiraram tudo de leite, de glúten. Só que isso serve quando a criança ela tem alergia alimentar. Ela tem seletividade alimentar. Então, se você tira isso de uma dieta de uma criança, ela vai perder proteína, ela vai perder uma série de outras coisas, vai acabar tendo outros comprometimentos por conta disso. Mas é o autismo que está deixando meu filho mais magro, a medicação. Mas não, tá entendendo? O Davi não pode comer essas coisas, né? Ele tem alergia à clara de ovo. A gente vê que ele se agita com o leite e com o glúten. E quando a gente não dá, ele funciona do jeito dele normal. Quando a gente testa e dá, ele chega nem dorme. E o Nathan não, ele pode comer qualquer coisa. É engraçado também que tem esses opostos. Sim, sim. Mas você é musicoterapeuta. Isso. E tem um profissional aqui em Fortaleza, Bruno Verga. Conhece ele? Conheço. Gente boa, tratou o Davi muito tempo e o Nathan chegou aí lá e tal, só que o Nathan não lidou muito bem com a coisa da... Mas você acha que... o que eu observo é que no começo da infância, todas as terapias são muito parecidas, né? Exceto a musicoterapia, que é mais musical mesmo. Mas todas tentam focar no comportamento, no aprendizado do comando, das respostas e do falar. Isso. Né? E a musicoterapia que eu tinha visto com ele
eu achei de início que fosse ser algo mais voltado para música. Mas era música mais como se fosse uma sala de diversões, de brinquedos. Eles não tinham foco no aprendizado mesmo. O seu método é assim ou é assim com todo mundo? Como é que funciona? Não, cada profissional tem o seu método de trabalho. O musicoterapeuta, assim como todas as áreas. O meu caso mais concreto é o Júnior, é o meu filho. Sim. Com ele eu testo, quero fazer uma atividade diferente por meio da música. E aí eu vou testando com o Júnior. Funcionou? Não funcionou. E aí eu vou fazendo com ele. Por que que em todas as terapias, nesse momento de infância, utiliza-se do brincar? Porque, assim como uma criança típica, o brincar é mais fácil de chamar a atenção. Por meio do brincar, você consegue trabalhar as questões cognitivas. Por meio do brincar, você consegue que a criança consiga trabalhar a questão do social. O próprio dar sentido ao brincar, porque isso é uma das coisas que caracterizam o autismo. A criança não dá sentido a esse brincar, né? Então, mas também, às vezes, já vi pais dizendo: meu filho é autista porque ele não brinca com brinquedo. Sim. Cara, eu quando era criança, eu nunca gostei de brincar de bola, nunca gostei de brincar de carrinho. Eu gostava de brincar de ficar assistindo TV em casa e só. Pois é. Entende? Então, de novo, eu acho que a gente está muito, devido a esse boom de diagnóstico de autismo, e, de novo, como futuro profissional que pretendo trabalhar com autismo como psicólogo, eu sou contra essa massificação do autismo de dizer que tudo serve para tudo é autismo. Essa semana passada, um amigo meu estava conversando, me ligou, disse: cara, uma amiga minha me indicou o teu Instagram, tô com dúvidas do meu filho é autismo. Aí, posso falar contigo? Aí me ligou: cara, meu filho, ele não brinca ele só quer saber de celular. Uhum. Aí ele só quer saber de celular, de TV, de galinha pintadinha, de bita. Aí antes de você me dizer qualquer outra coisa, deixa eu só te perguntar. Ele só gosta de celular, mas você oferece outra coisa? Você interage com ele, você busca brincar Você com ele. busca brincar com teu filho? Aí ele: não, mas porque eu trabalho direto e tal. Aí a minha esposa que diz que quando ela sai pra fazer alguma coisa, a babá coloca o celular e ele só quer saber de celular. Pois, cara, primeiro ponto, tira o celular, oferece outras coisas pra ele. Oferece um carrinho. Se ele não... mas ele vai brincar... Aí eu já vi outra mãe dizendo: meu filho é autista porque ele só brinca com a rodinha. Faz parte do brinquedo. Por que que isso não é brincar também? Por que isso não pode ser brincar? Eu acho que o brincar ele passa a ser patológico quando ele faz mal ao indivíduo, à criança. Eu não vejo, por exemplo, mal de eu pegar bloquinhos de carrinhos. Eu já escutei isso. Meu filho gosta de empilhar os carrinhos tudo por cor, na mesma cor. Tá, mas isso não pode ser simplesmente ele ser organizado? Pode ser. Ele está num processo de aprendizagem, tipo, ele aprendeu sobre as cores na escola, e ele gosta de ser organizado, então tá organizando por cores. Mas quando você coleciona uma série de evidências, aí você começa a perceber que existe uma diferença, um grupo de diferenças aí e tal. Sim. Não é só por causa da rodinha do carrinho ou só por causa da... Mas percebo que uma atitude... aí, tipo, uma mãe levou pra mim, tirou uma foto da história dos carrinhos, uma mãe tirou uma foto pra mim: olha só, ele gosta de empilhar as coisas. Ela tirou uma cena e trouxe o fato inteiro. Aí tá, mas você brinca com ele, você oferece outras possibilidades, você tenta interagir com ele de alguma outra maneira. Tá entendendo? E eu entendo os pais, a gente passa por isso também. Porque são dois pontos que eu observo. Quando a criança... Estou falando de autistas e não dos pais que pensam que a criança é autista, mas não é. Mas o desfoque é muito rápido.
né? E o interesse por outras coisas é muito extenso. Aí você fica, poxa, como é que funciona tanto com o iPad? O cara ele pode ficar horas vendo aquele negócio e repetindo. E o Natan, então ele começa, volta. O Júnior O Davi também. Só o comecinho de uma música e volta. Aí, não, mas peraí, vamos jogar uma bola aqui. Aí ele joga a bola e vai embora. Não, volta aqui, tenta fazer uma coisa com interação, só que talvez a percepção dele não seja tão interessante para ele quanto é para nós, né? Então, como se você fosse explicar, existe um emaranhado, o cérebro dele tem um emaranhado de fios diferentes, não é uma ligação direta de um lado para outro, como a gente é, né? Tipo, isso aqui significa isso. Para ele, são vários caminhos até chegar ali, né? Mas olha, aí eu utilizo, apesar de ter toda uma discriminação... De novo, eu não tenho na verdade, eu nem tenho discriminação contra o uso da tecnologia no sentido do celular, porque a gente vive no mundo como pais. Muitas vezes eu tô exausto, minha esposa tá cansadíssima, e aí, o momento que a gente quer descansar, sim, liga a TV. Não, exatamente. É um momento, somos seres humanos, a gente precisa desse time. Mas o exagero é prejudicial. Porém, eu posso utilizar isso como um reforçador para que ele venha para minha atividade. Isso, é o que o pessoal da terapia geralmente fala, né? Reforçador. Isso. Eu pego esse celular que ele gosta tanto e diz assim, se eu sei que ele vai se dispersar rápido, vamos jogar bola comigo? Vamos jogar, chuta para mim. Chutou, desviou a atenção. Pega o celular, olha aqui, ó, se você chutar de novo eu coloco. E aí eu vou fazendo um reforçador e ele vai entrar no movimento até que um dia, de tanto ele ter um movimento, ele vai gostar do movimento, eu não vou precisar mais. Aí se eu oferecer o celular e deixei ele 1 minuto. Aí na próxima... Algumas vezes funciona realmente isso. Eu vejo duas coisas com eles, que é assim, quando a gente tenta dar reforço, aí na hora que o interessa pedir a coisa, ele então agora eu vou fazer. Por exemplo, o Davi ele não fala, mas como ele quer, como a gente sabe que ele sabe que a gente quer que ele fale as coisas, ele quando quer tipo um biscoito, alguma coisa, ele fica dá, mamão, vovô, ele tenta falar o repertório dele todo, tipo pra ver se te convence a te dar aquela coisa, né? E uma outra coisa que eu e Cibele tivemos que decidir fazer é não deixar solto o iPad ou o joguinho direto. Então, eles acordam de manhã, logo de manhã eles têm 2 terapias, né? Às vezes é uma fono e depois o ABA, às vezes é uma TO e o ABA. Sempre tem o ABA, todo dia a gente... E eu procuro não dar de manhã, a não ser que acorde muito cedo. Tem dia que eles acordam cedíssimo, né? Aquela coisa que acorda agitada, aí a gente fica meio sem saber o que fazer. Mas, em geral, a rotina certa é depois da terapia, que eles usam na terapia como reforço. Aí depois eles já chegam para almoçar, aí deixa com o joguinho. Depois do almoço já vai tomar banho e eles estudam à tarde. Aí vai pro colégio, não tem. Volta do colégio, aí a gente dá um lanche, depois dá um joguinho de novo. Então são 2 momentos no dia. Depois jantam, aí a gente passeia com eles. Já não tem joguinho de novo. Mas pior é quando tá de férias. Desorganização total, loucura total. E o pior é que é isso que eu tava lembrando até do filho do Marcos Mion, que ele falou um negócio. Mas não é tão bom para autista a quebra de rotina, né? Na verdade, às vezes é bem ruim. Para nós é que é ótimo, difícil. Tipo, eu preciso de umas férias. Pra gente é difícil se acostumar com o novo, mas logo a gente se adapta. Eu preciso de umas férias, a gente vai para um hotel, vai para uma casa de praia, vai para não sei o quê. Já tá acostumado, um dia depois, 2 dias depois já tá tudo certo. E o Marcos Mion tava dizendo isso. Ele tava contando que ele viajou com o outro filho. Eu não sei se ele tem um filho, uma filha, 2 filhos, não sei. São 3 filhos. E o mais velho... O Romeu, que é o autista, e os outros... Não foi. Casal. E aí disseram que era crueldade, mas ele estava explicando. Pro Romeu é melhor não ir. Ele não quer. É difícil ele se adaptar a um lugar novo, uma cama nova, pessoas novas, uma rotina nova. Não é a mesma comida, não é o mesmo lugar e tal. Ele fica mais feliz ali. Agora que ele está mais velho, eu vejo ele viajando com o pai e tal, mas ele estava falando de uma ocasião que ele era mais novo, que era... E quem não lida com o autista não entende isso, né? Acho que é crueldade.
Mas, Ontem eu levei minha filha pro cinema pra assistir o Frozen e o Júnior ficou na casa dos avós. Aí eu postei uma foto com minha filha, pessoal. Poxa, por que é que você não levou o Júnior? Crueldade, deixou ele em casa passeando só com... Só que são remédios diferentes. Totalmente, São... A minha família do Rio fica... Por que você não leva... Traz pra gente, pra visitar a gente? Aí a gente já fez isso umas 2, 3 vezes, mas a dificuldade que eles no avião, eles mudando a rotina, eles tendo que dormir em outro lugar, é um estresse tão grande, ele não dorme, passa a noite inteira acordado, a gente fica tentando reduzir a viagem a 3 dias e já é um pesadelo ter que ir, ter que voltar e tal. É mais fácil, vem aqui visitar vocês, já é mudança suficiente de rotina do que... Agora eles querem que a gente vá e leve, porque eles não conhecem a bebezinha ainda, a Ana. Mas a gente tem que dar um jeito, não sei se vocês vêm no carnaval aí, porque é muito complicado. E no avião, então, a criança... O Davi quer ficar andando pra lá e pra cá. E o Natan fica fazendo barulho e tal. Essa coisa de sair, que eu tava lembrando agora, eu tô no meio da coisa lembrando de outra. Essa coisa de sair é assim, às vezes a gente sai com o Davi e não sai com o Natan, porque o Natan prefere e vai ficar melhor estando em casa, vendo desenho na TV, alguma coisa assim. E o Davi ele tem uma necessidade muito grande de não estar em casa, ele é ansioso. São características diferentes, né? Como é que é o seu? Tem mais desse jeito assim de... O Júnior, ele adora movimento. Uhum. Ele gosta de movimento. Às vezes, teve uma vez que eu passei o dia fora, a mãe dele estava estressada, o dia... Férias desorganiza total a nossa rotina, né? As terapias estavam de férias, a escola estava de férias. Então estava totalmente desorganizado. Minha esposa estava altamente estressada, o Júnior altamente estressado, porque tinham passado boa parte da noite na TV, a mãe desligou, e aí não tinham o que fazer. Propus, Júnior, vamos fazer isso, Júnior, vamos tocar violão, Júnior, vamos tocar... E nada funcionava. E aí, sai daqui. Minha esposa falou, sai daqui, pelo amor de Deus, me dá um minuto de paz. Eu peguei a chave do carro, botei o Júnior no carro, saí pra passear. E aquilo ali acalmou ele, aquilo ali foi super tranquilo pra ele. Ele chegou em casa, beijou mamãe, foi tomar o banho dele, foi dormir. O Davi é isso. É o movimento. Se puser ele pra passear de carro, já resolve praticamente. Não precisa nem fazer nada, só coisa da paisagem, assim, passando. De ver. Mas a gente precisa testar tudo. A gente precisa testar o que funciona, o que não funciona, mas não desistir no que não funciona de primeiro momento. Ele toma remédio também? Ele tomava risperidona, agora tá tomando uma outra medicação, não sei o nome da medicação, para ver se melhora alguma coisa das estereotipias. Ele tá com... como ele não fala tudo o que quer, quando ele tá frustrado, ele se morde. Tipo o Natan fazia isso. Aí depois eu comecei a dar o ar estável e ele sossegou. Ele se morde. Então a gente tá trabalhando para ver se diminui essa mordida agora. Mas funciona como uma criança que, além de autista, é criança. Tipo, ele já entende, ele já consegue perceber, por exemplo, quando a gente tá cansado, não quer alguma coisa, ele já sabe que se ele continuar insistindo ali, chorando ali, a gente vai dar o celular para ele porque a gente quer um momento de paz. Sim. Então a gente já sabe, ele já entendeu, isso é coisa de menino malino, isso não é coisa de criança autista. Entendeu? Exatamente. Então a gente também consegue entender e compreender esses momentos de que... E acho que isso é uma coisa legal pro pai de autista pensar, que nem sempre aquele choro, aquela birra ali é um choro do autismo. Pode ser um choro de criança ou birra de criança por ser criança. A gente tem que saber entender mesmo. E para você, qual a importância da rotina na observação do... Até para tua filha que tem TDAH, você acha que tem a ver a rotina ou é outra coisa, não tem a ver com autismo, é diferente? O TDAH, a gente fechou o diagnóstico recente. Minha filha tem 8 anos. Mas ela teve, com 4 anos, ela teve um ataque de epilepsia. O Júnior tinha um ano e meio. Só que
a epilepsia que ela teve foi de catatonismo, ela ficou paralisada. E a gente nunca tinha visto isso estranho, na eu vida. nunca tinha ouvido falar. Ela ficou paralisada, não respondia, a gente chamava, ela estava ali, mas só ausente. Chama crise de ausência. Ausência, sim, já ouvi falar isso. Não ficava se batendo, ela ficou ausente, ficou ali, mas sem estar presente. E aí a gente correu para emergência e tal, e ela vinha tomando um anticonvulsivo. E aí, com 2 anos que ela já estava tomando esse medicamento, a gente, não, tá boa. Nunca mais teve, vamos parar de dar. Porque ela estava começando a engordar muito e a gente ligou esse apetite à medicação. Aí ela tomava de manhã e à noite, ela começou a ter uma sonolência na escola. Então a gente começou a adaptar a rotina para que ela não atrapalhasse a escola e não atrapalhasse as outras atividades, o reforço que ela fazia à tarde. E aí, por conta da medicação, não sabemos se por conta da medicação, se por conta de ser criança, até que ponto não ter a rotina, isso era bom. E aí a gente levou no neuropediatra, não. Vamos fazer rotina com a Annalise, ela precisa. Ela vai tomar medicação de manhã. E não tinha opção de remédio que não engordasse? Não. Por quê? Porque para o anticonvulsivo, como ela ainda tinha, ela era tipo até 6 anos, o mais indicado, que não tem tantas contraindicações, era o Depakine. Então a gente usava o Depakine. Aí tipo, a gente foi fazendo um experimento, tipo, não teve nenhum único efeito colateral, foi só o apetite, então mantém esse. Porém, eu já vi eu estava lendo algumas pesquisas que mostram que o Depakine, que é esse anticonvulsivo, afeta a memória semântica. Que tipo, veio um profissional deu um diagnóstico de dislexia da escola, por conta da escola. Disse, olha, a Annalise, ela tá tímida, ela tá antissocial, tem alguma coisa. Mas será que é por causa da medicação? Aí não, é por causa dela mesma? Não. E a gente começou a investigar. E aí fechamos o TDAH recente. Mas aí hoje ela tem sim um quadro de rotina de escola, da medicação, né, durante o pedaço da escola onde não afeta. Mas não era medicação? Como é que você sabe? O neuropediatra disse que não é medicação. Porque não tinha como ser aquele remédio. Não tinha como ser aquele remédio. E agora a gente está fazendo... em abril agora, ela teve uma outra crise convulsiva. Só que foi muito mais grave, demorou quase 1 hora em estado de catatonia. E como é que faz nessa hora? Você fica falando com ela? Não adianta. É correr pro pronto-socorro e ela só volta com a medicação na veia. E como é que você sabe que ela está tendo a crise? Ela fica congelada? Congelada, ausência total. E isso você fala, ela não responde? Não responde, não li. É como se ela não estivesse ali. Os olhos abertos, acordada, mas ausente. Respirando normal e tal. Aí você tem que pegar no colo e levar. E levar para emergência. Foram 2 momentos assim... Mas você acha que nesse momento ela tá sofrendo ou tá... Eu acho que ela não tá sentindo nada. Mas o neuro disse que se esse momento de crise ele se estender um pouco mais, isso pode causar sequelas outras, no sentido de que, tipo assim, o cérebro tem uns... tem um movimento do cérebro. Sim. A frequência. E aí há como no coração tem um batimento ali, e aí tem uma arritmia. E isso desorganiza, causa arritmia cardíaca. Então no cérebro há também esse movimento e tem um pico que causa essa crise. Só que em algumas pessoas causa de se bater e em outras ausência. No caso dela foi ausência. E aí essa disritmia pode causar algumas sequelas. Isso me lembrou aquele filme, não sei se você viu, que tinha o Robert De Niro e tinha um médico que estava tratando epilepsia. Só que era um hospital que quase todos eram catatônicos. Então, e ele descobriu que era um nível altíssimo de epilepsia, que eles ficavam parados. E aí, isso na verdade é baseado na história real. E esse médico descobriu, não, mas é epilepsia. Eu vou dar anticonvulsivo. E o pessoal, mas eles já estão parados, você vai dar anticonvulsivo. Mas não, é porque é um estado tão alto de convulsão que ele fica duro. E aí começou a dar... Aí, eu não entendi.
Minha esposa, como é que vão dar diazepam pra minha filha se ela já tá... Diazepam o pessoal chama de acalma-leão, é um calmante, vão dar um diazepam pra ela. Mas aí é que tá, ela tava tão enrijecida que aí precisava do diazepam pra poder ela... Mas ela começou a tremer ou ficou normal? Não, aí depois, aos poucos, ela foi suando, ela foi voltando, tentaram outras medicações, não davam certo. Foi uma crise assim que a gente achava que ia realmente perder minha filha. Mas é bom que já tem, na medicina, já se tem esse conhecimento, né? Hoje sim. E nessa época desse filme, que é como se fosse um documentário, mas fizeram filme, não se tinha, as pessoas passavam décadas num sanatório podendo ter tomado já um anticonvulsivo desde o começo de uma vida normal. E aí o papel desse personagem principal, que é o Robert De Niro, mostrando que ele aceitou fazer os testes nele, e aí para ficar testando a dosagem. E quando tomava menos, ele ficava tremendo loucamente, e aí aumentava mais, e também era exagerado e tal, até acertar a dose. Mas é muito interessante esse filme, eu vou tentar achar o nome e te mando depois pra você ver. É muito legal. Mas você tem tratado muitos pacientes autistas. Como é que tem sido essa questão? Porque você originalmente não era profissional disso. Você foi por causa dos teus filhos, como você falou, né? Eu fui seminarista. Ah, é? Fui. Inclusive eu ouvi falar que você falou que você às vezes grava umas músicas religiosas. Assim. Gravo. Eu passei 11 meses num convento. Eu queria mudar o mundo. Fui morar numa comunidade de inserção, que eles chamavam de inserção, em Iguatu, que é no meio de uma favela, um bairro de periferia. Era com projeto social, trabalhava com educação, trabalhava com música, catequese e tudo. E aí eu queria mudar o mundo, a partir dali. E aí, mudar o mundo é muito mais difícil do que a gente pensa. E aí eu voltei pra casa e comecei a trabalhar. Um amigo meu que era palhaço disse, cara, eu tenho uma empresa ali de um amigo que tá precisando de um músico pra tocar. E aí eu fui trabalhar com ele como palhaço. E aí foram 14 anos. Caramba! Então a gente tem a empresa de eventos infantis, a gente trabalha com festa, eu trabalho como palhaço, a gente tem uma bandinha infantil e a música veio daí. Quer dizer, hoje. Você já tocava, já cantava tocava antes disso? Já tocava na igreja, já tocava então, nos encontros de jovens. Músico, marketing, tudo, né? Palhaço, médico praticamente, psicólogo, musicoterapeuta. Por aí. Mas você vai buscando as necessidades assim, vamos fazer isso aqui porque... Não, aí de novo, eu fiz marketing porque eu trabalhava para essa empresa. Aí, tipo, nessa empresa, esse meu amigo me chamou para trabalhar como palhaço e músico lá nessa empresa. Era de um alemão. E aí foi legal, foi crescendo o projeto. E o cara me chamou, cara, tô precisando de alguém para tomar conta da empresa. E aí eu achava que marketing na época, 2007, eu fiz marketing. Achava que marketing era vender, pois aí eu vou trabalhar tomando conta daqui, eu precisava vender para poder ganhar mais no meu salário. E aí eu fui fazer marketing por conta disso. Eu me formei em marketing, aí fui trabalhar em outras coisas, também trabalhei em indústria, trabalhei em outros lugares. Mas sempre nos finais de semana eu trabalhava com um evento infantil com criança. Bom, então fui lá trabalhar com marketing, fui vender as coisas e tal, para poder agregar mais grana, mas trabalhando como animador de festa. E esse era um diferencial da empresa a qual a gente trabalhava, que era a música dentro da festa infantil. Trabalhar com a musicalização dentro da festa infantil. Pouca gente trabalhava aqui em Fortaleza. E aí a gente começou a fazer isso, e conheci minha esposa tocando violão na igreja. Eu tava tocando violão na igreja, ela achou aquele cara bonito e tal. Um amigo meu me apresentou e aí estamos há 15 anos. E aí fui para psicologia para ir pro lado empresarial. Aí de novo, com um ano e meio veio o Júnior estava com um ano e meio, vi a ideia estudei a questão da patologia da infância, vi algumas patologias, conheci o autismo, encaixamos, o autismo entrou na nossa vida. E aí eu mudei completamente o foco. Na verdade, não mudei o foco, né? Eu agreguei ao foco. Se você agregou o leque, sim. Agreguei.
Então a música já estava ali. O Júnior, desde 1 ano e meio, o Júnior, na verdade, estava na barriga da mãe dele. A gente tem alguns vídeos, a gente tocando para ela, cantava alguns louvores na barriga dela, ela curtia muito. O Júnior balançava na barriga da mãe dele. E aí, desde então, a gente sempre leva ele para eventos e tudo. Uhum. E a música é um reforçador melhor para ele. O meu TCC foi o efeito da musicalização dentro do processo de desenvolvimento da criança autista. E aí, estudei vários artigos científicos, alguns casos de pessoas de crianças que realmente tiveram algum desenvolvimento com a música. Ah, mas com certeza. Desenvolvimento cerebral. Inclusive a música erudita, tipo... Dizem que... Inclusive eu acho que é Beethoven. Eu não sei qual é a música mais evidente que desenvolve na fase do feto. Desenvolve a formação cerebral e a memória e a percepção auditiva e tal, né? Teve uma pesquisa que saiu hoje, eu estava lendo hoje, da USP, uma tese de doutorado sobre a musicoterapia no processo de desenvolvimento de pessoas com Alzheimer. Sim, também. Da melhora não só para o paciente, mas para os familiares. Inclusive, músico é o animal que menos tem Alzheimer por causa de lidar, né, com essas frequências, com a atividade cerebral, né, que a gente tanto para cantar quanto para tocar, né. Só o escutar a música, que é uma coisa passiva, já desenvolve, já previne o Alzheimer. Agora você falou, quer dizer, você é católico e agora eu tô querendo costurar as coisas. Uhum. Você foi seminarista, você chegou a estudar teologia? Não, porque eu me emancipei. Eu tinha 16 anos quando eu fui fazer a experiência de vida. 16 para 17 anos. Então eu ainda estava terminando meu ensino médio. Eu fui para lá terminando o ensino médio. Sim. Aí por isso que eu não fui para uma casa. A minha experiência de vida foi com... Tinha um irmão... Conhece os irmãos maristas, a congregação dos irmãos maristas? Pronto, era marista. Não era nem seminarista, era irmão marista. Uhum. Mas é porque às vezes eu falo para as pessoas marista, seminarista, a pessoa, agora eu sei. Uhum. Na época, tinham as escolas, as faculdades, as casas de formação, mas como eu já estava, desde os 12 anos, eu já participava de encontro vocacional, porque eu tocava violão na igreja, eu era coroinha e tal. E aí eu participava dos encontros vocacionais, os encontros que tinham da juventude, eu sempre tocava, eu sempre animava, fazia os louvores, fazia as coisas. E aí participava de grupo, era coordenador de grupo de jovens, essa coisa toda. Aí, não, quero ser marista, vou mudar o mundo, vou lá. E aí eu não fui para uma casa de formação, por causa da minha idade. Mas como eu já estava há bastante tempo, eu já podia ingressar. Iniciar ali no seminário. Que não é o seminário, mas é na casa de formação, a casa de formação. Tinha um irmão que era enfermeiro que tinha seus 62 anos, tinha outro que tinha 45 anos e tinha um outro que tinha 32 anos que tinha acabado de se formar irmão. E eu, de jovem, com 16 anos, com minhas angústias, minhas paranoias de um adolescente, né? E com o sonho de querer mudar, de fazer milhões de coisas. Aí, tipo, meu jeito de ser... Você não pode... Meu formador, você não pode ser assim. Você precisa ser menos expansivo, você precisa ser mais centrado. Mas eu não sou assim, eu sou esse cara que fala, eu sou esse cara que tá junto da juventude, de que quer ficar tocando violão ali até mais tarde para poder vir ganhar os jovens, para poder falar um pouco sobre a minha vida. Olha, esse cara, ele quis ser marista, ele é feliz. Será que isso... Sim, e muitos jovens se identificam, né? Então, eu pensava assim, só que eu falava assim, olha, você não pode ser assim, porque as pessoas têm que enxergar em você uma pessoa uma pessoa de seriedade, uma pessoa de serenidade. Não. Era um outro pensamento. Não precisa. O negócio é o conta-testemunho que não pode rolar, mas o testemunho positivo pode ser do teu jeito, que é melhor do que você querer ser outra coisa. Acho que por conta desse momento que as coisas não rolaram, não sei. Mas então, é por isso que eu tô querendo costurar as coisas, porque quando você disse que estava com a tua esposa, com o teu filho, e na igreja você teve uma experiência ruim, me pareceu na ocasião que você estava iniciando uma experiência na igreja. Não. Mas, na verdade, você já tem um histórico. Então, como é que foi? Você se afastou? Não, pelo contrário. Eu fui na igreja, falei com o padre, aí, tipo, era
na semana, acho que ia ter a semana de conscientização do autismo, no dia 2 de abril. Eu falei com o padre para poder, na hora dos avisos, eu explicar o que é o autismo na igreja. E aí eu fui pedir o licença à Assembleia, peguei o microfone, olha, meu filho é autista, o que é o autismo? O autismo é assim, é isso, funciona assim, se dá assim, se comporta assim. E aceitar fica a cargo de cada um. Mas que vocês saibam que os autistas estão aqui. Isso. Eles estão aí. Não tem como escondê-los. Eles fazem parte do nosso dia a dia. E foi isso que eu fiz. Foi a maneira que eu encontrei de... Você nunca teve uma época em que você se afastou da igreja? Ou teve? Teve sim. Quando eu trabalhava demais. Sim. Aí é normal, né? Que acaba acontecendo, né? Meu último emprego, quando veio o diagnóstico do Júnior, também as coisas ficaram muito mais pesadas financeiramente. E aí eu fui trabalhar, eu saí da empresa de eventos, da minha empresa, e voltei pro mercado para trabalhar com outra coisa. E eu fui trabalhar com consultoria de empresa, por causa da minha formação e tal. Só que eu trabalhava viajando. Eu saía na segunda-feira, voltava às vezes na sexta-feira à noite, eu rodava numa semana 1.400 quilômetros. E eu tava ficando longe da família e longe de Deus, porque você na estrada, você vê milhões de outras coisas, milhões de outras ofertas, milhões de outras demandas. E você acaba, não vou dizer duvidando, mas você acaba perdendo um pouco da fé fervorosa que, ao menos, aconteceu comigo. De dizer, meu Deus, será que é mesmo necessário eu passar por tudo isso? E você, aí, tipo, na estrada, você acaba pensando, na sua cabeça ociosa, você começa a pensar milhões de coisas. Então, vida ociosa, aí você fica se questionando Deus, culpando Deus. Fala só porque eu tô voltando para carregar aqui, mas tá. Você acaba culpabilizando, tentando encontrar um culpado pra tua vida naquela situação, né? E aí cheguei a pensar um pouco não vou dizer que me afastei, eu era um católico que não tinha tanto fervor naquele momento, sabe? Não, mas eu só... É porque eu tava, como eu falei, tentando costurar a coisa, eu fiquei com a impressão de que você tinha... Não, mas eu quebrado ali, assim, com a igreja um momento por causa de um mal entendido, que muitas vezes acontece porque a igreja é formada de gente, né? Então, e aí quando um ser humano fala alguma coisa ou erra com a gente quer culpar a instituição ao invés de entender que... Aí, por isso que a minha estratégia foi... E vai lá falar para poder conscientizar a galera, exatamente. Né? E ao mesmo tempo, foi aquilo que eu na hora falei, a gente tem muita sensibilidade porque é o nosso filho, então a gente fica querendo super proteger a coisa, né? Eu tenho, assim, eu já me vi em situações que eu, tipo, tá na brinquedoteca e eu vejo uma criança ou um pai ou uma tia que age de uma maneira que eu fico, às vezes, pensando... O meu instinto inicial é ir lá defender, ir lá super proteger, mas é interessante também ver como é que eles lidam com a situação. Com a situação, né? Os primeiros dias que eles foram pro colégio, eu sofri mais de deixá-los, né? E hoje eu vejo que eles lidam super bem. A Cibele levantou essa questão sobre, será que vale a pena, por exemplo, o Davi sendo apráxico, não vai aprender basicamente nada que a gente não possa ensinar em casa. Será que vale a pena continuar? Mas eu acho que hoje eu ainda voto por continuar pela interação com as pessoas, ao invés dele ser criado em casa, só com um profissional vindo todo dia. Eu não sei se tu já viu um filme, tá na Netflix, muito bom. É de um menino autista, Animate, se não me engano, que ele, já adolescente, ele era totalmente não verbal, e já adolescente ele aprendeu a se comunicar por meio dos desenhos da Disney. Todas as falas dele eram por meio dos desenhos da Disney. Inclusive isso aconteceu com algum menino que tava... E eu vi o Davi fazendo isso. Às vezes ele põe, tipo... como é bom ter a mamãe por perto. Ele põe uma a entonação, assim. na mesma entonação da voz do desenho, as frases. Então, de novo, acho que a gente não pode perder a esperança de que em um momento essa fala pode vir. Ela pode vir. E como... você tem assim alguma ideia de que existe um índice
Ou quais são as chances de um não verbal se tornar verbal? Isso acontece? Você já viu acontecer? Porque eu, como outros pais, deve ter essa esperança de achar que um dia aconteça, né? O Júnior foi diagnosticado com autismo severo, apraxia sem fala. Uhum. E ele tá mostrando pra gente que se a gente insistir, ele tá falando, ele tá começando a falar suas juntando uma palavra a outra, já tá pedindo e dizendo o que quer, dizendo o que não quer, quando não quer. Ele tem quantos anos? 5. Ah. E ele foi diagnosticado com autismo severo e apraxia. Então, mostra pra gente que não tem que insistir. Tem que insistir. Eu acho que momentos que a gente vai dizer, mas não tá dando, não tá funcionando, mas em um momento pode ser que funcione. Como teve casos de que, por exemplo, dele regredir em algumas coisas, a gente perder a esperança, mas em outro momento, do nada, acontecer. Sim. E aí, tipo, mas a gente não fez nada, porque fica no HDzinho dele lá. Aquele momento, vale aquela fala. Vale a pena investir, vale a pena gastar, vale a pena continuar insistindo e sem prazo de terminar, né? Sem prazo de validade. Eu fico... Porque, principalmente no final do mês, dá aquele desespero, assim, caramba, olha o quanto a gente está gastando só de terapia. Só de terapia é um absurdo de dinheiro. Agora, começo de ano, tem que comprar uniforme, tem que comprar material. Aí, no caso nosso, a gente comprou até menos material, porque já que eles não usam mesmo, né? Mas, em compensação, só que eu gasto de fono, TO e aba. E é o neuro que tem que ir lá pagar, e o plano, e é muita coisa, mas é para isso que serve, né? O dinheiro, pra gente investir falando que a gente ama, né? Hoje eu fui matricular meus filhos, né? Eu dizia, aí eu dizia, rapaz, que coisa cara da gota. Aí a recepcionista falou, mas qual sentido teria a vida da gente se não tivesse um motivo para poder a gente trabalhar? Imagina, vivi, não gastei nada, agora tô com o dinheiro todo guardado, posso morrer. Aí o próximo, o que adianta também, né? Não é para gastar que nem um louco, mas também não é para ficar guardando à toa, né? E assim, gastar e guardar à toa não tem sentido. Nos dá força para poder não desistir e ir para cima todo dia, acordar, eu preciso pagar as terapias, todas as necessidades deles. Eu, cara, quero te agradecer. Eu acho que já tá até ficando meio tarde aqui, mas assim, por você ter vindo aqui, ter tido essa conversa comigo, é muito esclarecedor e eu acredito que vai ser para outros pais e para muita gente que conhece gente autista e até quem não tem, mas que vai ficar informado e vai saber como lidar, né? É bom a gente estar mais informado e saber como lidar com pessoas assim. E de repente a gente marca uma próxima conversa em breve. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigado por ter vindo, irmão. Valeu. Obrigado. Deus abençoe. Até mais, igualmente.